3 a 6, 6 a 8 podem descer para as suas classes. Tem que aumentar essa fonte. Não tem fio. Irmãos, enquanto as pessoas estão se mexendo para sair do salão, abra sua Bíblia em Atos capítulo 10, por favor. Atos capítulo 10, a nossa leitura hoje será do versículo 1 ao versículo 23. Antes da leitura, vamos fazer uma oração e pedir a Deus que nos ensine nesse momento em que a palavra será pregada. Senhor, obrigado pelo momento de culto e porque nesse momento agora leremos a Tua palavra e que ela traga ensino às nossas vidas, Senhor. Me ajuda a ser fiel na transmissão da Tua mensagem, daquilo que tens separado para nós aqui nesse trecho em que Lucas fala a respeito dos atos que Teu Espírito Santo promoveu no meio da igreja, Senhor Deus. Nós Te agradecemos pela liberdade de culto e pedimos que o Senhor nos instrua em nome de Jesus. Amém. Diz assim, texto de Atos, capítulo 10, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 23. Acompanhe, por favor, a leitura. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e, de contínuo, orava a Deus. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora 6ª, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes, sou eu a quem buscais? Aqui viestes. Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. E a gente termina nesse trecho aqui. Bem, nós temos refletido a respeito, nesses capítulos que passaram, fazendo um breve relato. O capítulo 9 traz duas mensagens específicas que aconteceram, uma com a conversão de Saulo, no início do capítulo 9, e
o início do ministério dele, né? Ele indo na metade do capítulo fugido de Jerusalém, indo para Tarsis, né? Pegando o porto de Cesareia e fugindo da perseguição que ele foi acometido, e logo depois a gente tem uma reentrada de Pedro na história contada por Lucas aqui no livro de Atos, né? A gente tem ali a cura de um homem, né, que estava paralítico, e Enéas, e também a ressurreição de uma mulher chamada Dorcas. E a gente termina esse trecho do capítulo 9, Lucas nos dizendo que, até de uma maneira que parece que meio fora de contexto, sem muita conexão, que Pedro vai dormir e pousar na casa de Simão, o curtidor, um homem que manipula e trabalha com couro, né, com animais mortos para poder fabricar peças em couro, né? Assim terminou a última pregação, a última exposição, e aqui temos o início do capítulo 10, com a continuação dessa história e que está apontando para o início da entrada de um novo povo debaixo da aliança do Senhor. Existe uma música dos anos 80, no meio cristão, chamada Conceitos e Preconceitos, música escrita pelo pastor Guilherme Quer, o músico e pastor Guilherme Quer Neto, da Igreja Batista do Morumbi, uma igreja muito próxima a nós, né, uma igreja da qual nós fomos uma congregação já no nosso início aqui da igreja, e diz o seguinte, o início dessa música: ai, os conceitos de vida que aos outros impomos por acharmos tão bons. Ai, preconceitos da gente, jeito, gesto e comida, cores, modos e tons. Essa música, de certa maneira, ela usou esse texto aqui de Atos 10 como uma referência para a sua composição, e esse é o capítulo que nós damos início, então, e essa história vai percorrer até quase a metade do capítulo 11, o capítulo seguinte de Atos, tá? O texto exposto por Lucas. Bem, nas palavras de Paulo aos Colossenses, que nós podemos compreender melhor o que ele disse o que isso significa, essa entrada dos gentios debaixo da aliança de Deus, né? Qual o tamanho da importância dessa cena, dessa história que é contada para a gente, dessa narração que é contada para a gente? Por que é tão importante nós expormos esse tipo de texto, né? Eu queria que você, por favor, abrisse em Colossenses 1, versículos 26 ao 28, para vocês entenderem a importância desse texto. Colossenses, capítulo 1, versículo 26 a 28, e você pode também acompanhar nas telas que o texto está sendo exposto ali. Diz assim o apóstolo Paulo àquela igreja: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Eu queria destacar o versículo 27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Que mistério é esse? Cristo em vós. A verdade e a história foi revelada através de Jesus Cristo. E nós vemos aqui, nesse trecho do capítulo 10 de Atos, como isso começou. Por isso é tão importante nós considerarmos isso, porque a partir desse momento aqui, o que nós vivemos hoje aqui como igreja é possível. Nós estamos aqui hoje porque um dia Pedro foi chamado a pregar para Cornélio. E a igreja começou a se expandir para fora, ainda mais dos limites da Judéia, entrando em Samaria, como já foi dito, e também agora em outros povos. Não é à toa que isso aqui está registrado, não é à toa a importância que Lucas deu para registrar esse trecho aqui. E o mais importante de tudo isso, que é sempre importante nós lembrarmos, né? Que foi Deus quem quis anunciar a entrada do Evangelho, a entrada desses povos, de nós, né? Os gentios, a essa aliança. Isso é muito importante para a gente. Só que para isso acontecer, e como diz a música, essa barreira tinha que ser removida. A barreira de separação entre judeus e gentios precisava ser tirada para que essa ação pudesse acontecer. E Deus quis que isso acontecesse, e nós vamos expor isso nessa manhã. O versículo 1 do texto de Atos 10 diz o seguinte: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus.
Entre os anos de 22 a.C. e 10 a.C., cerca de 12 anos, a pequena cidade de Cesareia passou por uma tremenda transformação de obras e benfeitorias. Ela é uma cidade banhada pelo mar Mediterrâneo e fica a noroeste do território de Israel. Quem fez essas melhorias? Herodes, o Grande, um rei importante na história de Israel, mas um rei, na verdade, que ele era odiado pelo povo, né? Ele era um rei colocado pelos governadores, pelo Império Romano. Ele não era um rei da dinastia de Davi. Então, ele era um rei empreendedor, de certa maneira, mas pelos motivos errados. Ele queria a glória para ele e também queria o favor do povo por causa dessas grandes obras. Mas ele era, na verdade, odiado por todo o povo. Ele construiu, nesse período curto de tempo, nessa cidade, diversas obras de benfeitoria. Ele fez um estádio com pista para corrida de bigas, e também onde nesse mesmo local havia, inicialmente, né, não como era feito lá em Roma, mas havia também a batalha de gladiadores. Ele construiu um teatro com cerca de 4 mil lugares de capacidade. Ele construiu templos, anfiteatros, aquedutos, né? E mudou o nome da cidade, que era antes a cidade de Estrado, que era o nome original da cidade, para a cidade de Cesareia, em homenagem ao imperador César Augusto, que foi quem deu a cidade para ele administrar em 30 a.C. Então, ele recebeu o presente do imperador romano e, para fazer uma média, ainda deu o nome da cidade para ele. Os romanos, então, adotaram essa cidade como a sua capital do governo. Essa, Cesareia, era a capital, não era Jerusalém. Jerusalém era a capital para o povo de Israel, onde eram feitas as cerimônias. Lá existiam regimentos do Império Romano com seus exércitos, mas o governo, mesmo o governador, ficava no palácio do governo em Cesareia. Essa cidade ficava mais ou menos a 105 quilômetros de Jerusalém. E era também um tremendo porto, um grande porto usado pelos romanos, e era a principal rota de escoação dessa produção e de benfeitorias que eram vindas com materiais de construção. As riquezas eram escoadas por esse porto. Diferente de Jope, que era um porto dos judeus. Cesareia era um porto proeminente, riquíssimo, só estava abaixo do porto que estava na Itália, mas ele era dominado e controlado pelos romanos. Então, os judeus não gostavam muito desse local. Era uma cidade pagã, uma cidade ímpia, apesar de estar dentro do território de Israel. E só como curiosidade, foi achada em 1961 uma pedra pelos arqueólogos, onde dizia a pedra: o prefeito da Judéia, Pôncio Pilatos, erigiu o Tiberium em honra de Tibério. Foi a primeira artefato histórico encontrado onde aparecia o nome de Pôncio Pilatos, o governador que executou Jesus Cristo. Até então, nada tinha sido encontrado além dos textos bíblicos que comprovavam a existência de um Pôncio Pilatos dentro do governo romano. Então, tem uma importância bastante grande e também prova como lá, nessa cidade, ficava situado o governo de Roma. Bem, como eu falei, essa cidade tinha a cultura helênica, a cultura grega, como sua principal cultura. Então, existiam, além desses grandes palácios e templos e obras feitas por Herodes, diversos ídolos, diversas estátuas de divindades romanas dentro desses templos e também nas vias públicas, fazendo então com que os judeus tivessem essa aversão à cidade, esse ódio pela cidade. Era uma cidade de gentios, então, uma cidade multiétnica e com uma minoria de judeus entre os seus habitantes. Bem, nessa cidade, como eu falei, por ser a capital do governo romano, em Cesareia, havia uma guarnição romana fixa lá, uma unidade de cavalaria e 5 cortes, né, que são regimentos do exército romano. E para a gente, nos dias de hoje, parece um pouco confuso, mas de maneira simples o que acontece é o seguinte: é uma legião, essa legião é formada por 10 cortes, e cada uma dessas cortes ela é composta por 600 homens. São 6 centúrias, e cada uma dessas centúrias era administrada e organizada por um centurião. Essa era a função de Cornélio, centurião. É como se fosse, em nossos dias, um capitão de regimento.
Essa era a patente de Cornélio, um centurião da corte romana, da corte italiana, chamada italiana. Cornélio, então, era um cidadão romano, como diz o texto aqui. Não sabemos se era por nascença um cidadão romano, porque para ser um cidadão romano, você nascia como romano ou você adquiria o título de cidadão romano. Nós não sabemos de que maneira ele adquiriu essa posição, mas ele era um romano. O que sabemos é que, como gentil, né, o que o texto fala, ele era um temente a Deus, alguém que temia o Deus dos judeus, o Deus de Israel. E por ser um temente a Deus, a gente tem uma nova categoria aqui. Nós temos os judeus de nascença, que nós já estudamos em Jerusalém. Nós temos os prosélitos, que são aqueles que passam por todo o processo para se tornarem judeus. E temos aqui uma novidade, que são os tementes a Deus. São pessoas que não passaram por todo o processo dos prosélitos, né, e principalmente não fizeram a etapa final, que é a etapa da circuncisão. Certo? Então, esses aqui são os tementes a Deus. Nós temos no trecho de Atos e em outros trechos também novas menções a respeito desses tementes a Deus. Você não precisa abrir, eu queria só citar, logo no capítulo 13 de Atos, o texto vai aparecer na tela. Atos capítulo 13, versículo 16, Paulo está falando ao povo, ele diz o seguinte: Paulo, levantando-se, fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. E um pouco mais à frente, em versículo 26, ele fala o seguinte: irmãos, descendência de Abraão, e vós outros os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Notem que temos aqui dois termos, né, alguns termos sendo apresentados. Nós temos varões israelitas e descendentes de Abraão, descendência de Abraão, que foi usado para se referir aos judeus, e nós temos também vós outros que temeis a Deus, que são essas outras pessoas que o texto se refere, que Paulo está se referindo. Esses, então, são gentios que abraçaram a fé, tinham testemunho e a aceitação do povo, mas não completaram, então, todas essas etapas que eram necessárias para se tornar um judeu. Cornélio, esse cidadão romano, com a posição de liderança no exército romano, ele era diferente dos seus patrícios. Nós sabemos que os romanos tinham uma infinidade de deuses que eles adoravam, um deus para cada dia do ano, né? E eles tinham com divindade até o próprio imperador. Mas Cornélio, o texto nos apresenta como alguém diferente, alguém que abraçou a fé no Deus de Israel e temia esse verdadeiro Deus, e o seu testemunho diante do povo era conhecido e também era aprovado. Era alguém que era reconhecido como alguém temente ao Senhor. Assim, então, como um judeu fazia durante suas horas do dia, Cornélio separou a hora nona do dia para fazer as suas orações. Lá, quando nós estudamos o trecho de Atos capítulo 3, quando Pedro e João foram até o templo para orar, e teve aquela cura miraculosa daquele homem aleijado de 40 anos, que nós já abordamos no capítulo 3 de Atos, eles foram justamente nesse horário, na hora nona, né, às 15 da tarde. Eram divididas esses períodos de adoração no templo em Jerusalém em 3 períodos. Período chamado terceira hora, que corresponde às 9 da manhã, o período da hora sexta, que corresponde ao nosso meio-dia, e o período da tarde, que eles chamam de hora nona, como está aqui registrado no texto. Então, por volta das 15 horas, o judeu ia ao templo para poder participar do último momento de adoração, e também que eram feitas nesses momentos, nesses 3 períodos, as ofertas, os sacrifícios e também o momento de oração. Parece, pelo contexto aqui do texto, que essa hora nona é a hora principal, a hora mais importante para fechar o dia de adoração, né? E Cornélio, como um temente a Deus, também respeita esse momento e faz as suas orações diárias, né? O problema é que ele, por não ser um judeu, era proibido que ele entrasse no templo. Ele não poderia, então, ir até Jerusalém, que ficava a cerca de 100 quilômetros de distância, e que muitos faziam essas viagens de peregrinação, e entrar no território do templo, porque havia uma placa lá que dizia que qualquer gentil que passasse de uma determinada área, de um determinado pátio a outro, seria apedrejado e morto. E o judeu gostava de uma pedra, né, para poder apedrejar aqueles que se opunham às suas leis. Bem, então o texto fala aqui no versículo 3 que esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora nona do dia, como eu falei, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio.
Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus domésticos e um soldado piedoso do que estavam ao seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Novamente, então, nós temos aqui no nosso texto um emissário de Deus sendo enviado, né, por parte de Deus para levar a mensagem a uma pessoa. Lá em Atos capítulo 5, versículos 19 a 20, nós vimos que um anjo do Senhor foi enviado por ele para poder libertar os apóstolos que tinham sido presos, porque estavam anunciando o nome de Jesus no pátio do templo. E além de libertá-los, né, de uma maneira miraculosa, ele conduziu esses homens até, até para fora do cárcere, né, da prisão, e ainda deu uma ordem a eles. Ele disse o seguinte, lá no versículo 20, não precisa abrir que eu vou citar aqui: ide e apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Além de soltá-los, de libertá-los, ele ainda os incentivou e os designou para que continuassem anunciando o nome de Jesus. Agora o anjo novamente é visto, não sabemos se o mesmo anjo ou não, mas um anjo novamente é visto, e é visto claramente, nitidamente por Cornélio, né, que traz uma mensagem direta e pessoal para esse homem, e ainda o chama pelo nome. Ele afirma, esse anjo afirmou então, que as esmolas e a piedade, as orações, né, de Cornélio foram ouvidas por Deus, foram aceitas por Deus. Esse termo subiram em memória, subiram para a memória, nos lembra bastante da instituição da oferta de manjares, que foi estabelecida lá no deserto, através de Moisés e Arão, né, em que Deus institui o culto e a celebração, como é que o povo devia adorá-lo. Lá em Levítico, capítulo 2, versículos 1 e 2, diz o seguinte: quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. Levá-la-á aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite, com todo o seu incenso, e os queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Então, essa porção memorial sobre o altar, fazendo com que o aroma, né, a fumaça que saísse do altar, pudesse subir, e Deus aceitaria isso de maneira agradável a ele. Então, de certa maneira, esse é o comparativo que nós temos aqui das orações feitas por Cornélio e que subiram ao Senhor. O Senhor recebeu as orações dele em favor dele. Os sacerdotes, então, faziam essas ofertas, só citando esse texto de Levítico, os sacerdotes faziam essas ofertas e demais sacrifícios lá no templo de Jerusalém. E, como eu disse também há pouco, isso era proibido que ele pudesse também participar dessas celebrações diárias, né? Então, ele faz essas orações na sua própria casa, né, ao invés de fazer no templo como todos os demais judeus. Bem, essas orações não eram realizações de justiça própria da parte de Cornélio, mas um clamor do seu coração por salvação e também por expiação. Certo? É diferente, né? Não é alguém que está clamando por justiça própria, dizendo que, como eu sou justo, aceita a minha oração porque eu sou justo. Não, aceita a minha oração porque eu preciso ser salvo e porque eu preciso ser redimido, preciso ser expiado, os meus pecados precisam ser cobertos pelo Senhor. O anjo, então, informa que esse Cornélio, esse homem, deveria chamar, né, enviar mensageiros que chamassem Pedro, que estava a cerca de 50 quilômetros de distância ao sul de Cesareia, desceu o mapa ali, a cerca de 50 quilômetros, para chegar em Jope, onde ele estava hospedado, na casa de Simão. Agora começa a fazer um pouco mais de sentido aquele último versículo, né, do trecho do capítulo 9, versículo 43, né, dizendo que Simão estava à beira-mar, uma casa em que todos pudessem conhecer. Porque lembrem, eu comentei sobre isso, né? Um curtidor era alguém cerimonialmente impuro, alguém que todos conheciam por causa do grande fedor que era a casa dele e a profissão dele, né? Até citei, né, como ilustração que as mulheres poderiam até pedir divórcio por causa do cheiro que essa profissão, né, que essa pessoa podia exalar por causa da profissão dele, de manipulação e tratamento do couro de animais mortos.
Bem, é interessante que aqui Cornélio, após a saída do anjo, ele obedece imediatamente e chama esses dois homens para que eles pudessem chamar, esses três homens, perdão, tanto os dois servos quanto o soldado piedoso, para que pudessem chamar Pedro em Jope. Só para vocês terem uma ideia, Cesareia era uma cidade grande, na verdade. Ela tinha por volta de 120 mil. Os historiadores afirmam que Cesareia, nessa época, tinha por volta de 120 mil pessoas habitando a cidade, né? E é interessante porque o anjo poderia falar para Cornélio, Cornélio, vai até Jope, certo? E vai na casa do Simão, o curtidor, para você conversar e falar, ouvir de Pedro a mensagem que eu tenho para você. Mas o anjo não, diz que você deve enviar mensageiros e trazer Pedro até Cesareia. Então é prova de que Deus estava preparando e abrindo caminho para fazer algo grande naquela cidade, né? Porque senão ele teria mandado Cornélio ir até Jope, e essa não era a intenção. O Senhor tinha planos para aquela cidade e estava começando a colocar isso em prática, e especialmente através da vida de Cornélio e da sua casa, da sua família. Bem, temos então o envio desses mensageiros, e o versículo 9 do nosso texto continua da seguinte maneira: no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu, e ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Aqui nesse relato de Lucas, um típico paralelismo, né? Existem paralelos aqui, existem nessa construção do texto fatos que aconteceram de maneira igual, né? De maneira a se repetirem. E é a segunda vez que Lucas relata situações em que os dois pontos, duas situações são contadas de maneira igual. Aconteceu isso entre Saulo, que tinha, no capítulo 9, quando falamos da conversão de Saulo, quando Saulo vai até a cidade de Damasco, é impactado ele é barrado por Jesus na estrada, é impactado, fica cego, é conduzido até Damasco, né, e passa 3 dias em jejum orando, e também depois mostra Ananias, um servo do Senhor naquela cidade, e que também é chamado ao Senhor através de uma visão para poder ir ao encontro de Saulo e orar por ele para que ele fosse curado e recebesse o batismo. Aqui acontece o mesmo relato, contando 2 pontos de vista, o ponto de vista primeiro de Cornélio e agora o ponto de vista de Pedro. Bem, relata aqui que Pedro estava com fome, e enquanto ele preparava o alimento que era preparado para ele, esperava o alimento preparado para ele, ele sobe para o eirado a fim de orar. O eirado era uma construção acima, como se fosse a laje, né, de uma casa, só que o acesso para essa laje, para essa parte da casa, era feito por fora. A pessoa subia e lá ele era usado, esse espaço, muitas vezes para secagem de sementes e também de cereais. E, além disso, dependendo da época do ano em que havia muito calor naquela região, as pessoas também usavam para dormir. E é nesse local, então, que Pedro vai orar, esperando para que a comida fique pronta. Chegando lá, então, ele começa a orar e ele tem um êxtase, né? Ele tem uma visão, né? Mas é bom entender e bom saber que esse êxtase ele não perdeu os sentidos do que estava acontecendo. Ele sabia o que estava acontecendo ao seu redor, né? Não era um sonho, né? O fato estava acontecendo, ele tinha domínio e controle do que estava acontecendo, tanto que ele responde às perguntas feitas para ele, né? Mas ele está vendo coisas, na verdade, que pessoas que pudessem estar ao lado dele não veriam, né? É alguma coisa, uma visão extraordinária, algo surpreendente que acontece. Ele vê, então, o quê? Um lençol que desce dos céus, e aqui o texto dá a entender também que a palavra traduzida possa não ser lençol, mas talvez uma grande vela, de barco a vela,
né, uma grande vela de barco, pudesse esticada descer com vários e vários tipos de animais, tanto imundos quanto puros para consumo, né, nessa lei dietética dos judeus. A visão que Pedro tem está diretamente relacionada com o estado que ele está, né? Ele está com fome, aparece comida na frente dele, né? E a ordem que ele recebe é muito clara e direta. Pedro, levanta, mata e come. E ele, como um judeu de raça pura, um judeu puro por nascimento, não admitiu a ordem, mesmo que seja uma ordem dada pelo próprio Senhor. Ele reconhece que vinha do Senhor, né? Ele sabe, de modo nenhum, Senhor. Ele expressa isso, né? Porque ele reconhece que nunca, em toda a sua vida, comeu nada igual, certo? E o que quer dizer essa expressão de comida imunda, comida comum, né? A dieta alimentar dos judeus, ela era bastante distintiva. Ela separava, de fato, os judeus das outras nações, né? Chama-se uma alimentação kosher, né? A dieta kosher, a alimentação kosher, diz respeito aos tipos de alimento que os judeus podem comer até os dias de hoje, né? Ainda é usada essa dieta alimentar, certo? E essa palavra kosher significa algo apropriado ou adequado. A lista dos animais que são permitidos nessa refeição do povo, elas foram instruídas por Deus lá no deserto. Quando o povo saiu do Egito e caminhou em direção à Terra Prometida, muitos e muitos anos antes do que a gente tem aqui no nosso relato em Atos, o povo foi instruído a ter comunhão com Deus. E Deus queria que, através dessa comunhão, eles tivessem certos hábitos que permitissem, né, que um Deus santo pudesse receber a adoração e o culto desse povo. Então, ele instituiu diversas leis e uma delas foi a lei alimentar. E nós lemos aqui, no capítulo 11 de Levítico, todo o detalhamento de que tipos de animais podiam ou não ser comidos, né? E também foram aqui reforçados pela Tuane na leitura de Deuteronômio 14, que já é um outro período histórico em que o povo já está chegando às margens da Terra Prometida e Moisés reforça o ensino para que eles continuassem obedecendo às leis. Então, ali é mais um reforço, o que foi lido pela Tuane, é mais um reforço dessa lei dada anos antes, durante o início da peregrinação pelo deserto, que durou 40 anos, né? Ela não deve ser interpretada por nós hoje, irmãos, como algo menor, como algo sem propósito. Bem pelo contrário. Ela deve ser considerada como um exemplo de perfeição e santidade de Deus. Deus instituiu isso com propósito, com objetivo, né? E por mais que hoje nós não respeitemos, vamos dizer assim, ou não usemos essa dieta alimentar, Deus tinha um propósito claro para isso. Ele não queria, né, e o trecho que a Tuane citou no capítulo 14 de Deuteronômio cita isso, né, falou isso, que Deus queria diferenciar o povo dele dos povos egípcios e também dos canaanitas, que era para onde o povo estava indo, para o território deles, em que eles lá usavam, na verdade, esses animais para fazerem sacrifícios e adoração a ídolos falsos. Então, era uma maneira de Deus separá-los, diferenciá-los dos povos que eles estavam tendo contato. Lembre-se, eles ficaram 400 anos escravizados no Egito. Eles usavam a dieta alimentar dos egípcios, certo? Mas logo depois que eles saíram, os alimentos seriam diferentes. E ele também não queria que, da mesma maneira que os povos canaanitas sacrificavam animais, né? Além de também sacrificar seres humanos, mas sacrificar animais dentro do nosso contexto, fosse continuado pelo povo de Israel, né? Então ele vê o céu aberto, um lençol esticado, e a palavra aqui demonstra isso, né? Que esses animais são puros e impuros, animais permitidos e não permitidos também, né? Bem, ele coloca então esse limite. Então, resumidamente, esse tipo de animal que o judeu pode ou não comer, ele tinha que ter duas características principais. Eles teriam que ter as patas fendidas, né? Ou seja, um corte na pata, para que ele tivesse as unhas fendidas, né? Separação entre elas, partidas em dois, e também ruminasse, né? Que é aquele sistema digestivo em que o alimento vai e volta, né? Ele vai ruminando até que ele possa, de fato, ingerir e digerir esse alimento, tá? Ele tem que ter essas duas características simultaneamente. Então, quero dar dois exemplos aqui de animais que podem ou não serem consumidos. No caso, os bovinos, né? Carne de boi, podia ser consumido, porque é um animal que rumina e que tem a pata fendida. Outros exemplos de animais com essas características. Lembre-se,
Precisa ter as duas ao mesmo tempo. Não adianta ter só uma ou outra só, né? Tem que ser as duas ao mesmo tempo. A ovelha, a cabra, o veado, a gazela e a corça, além também do boi, né? Que podia ser consumido. Um que não tinha uma das características ao mesmo tempo, né? Simultaneamente, a carne suína, que nós sabemos muito bem que os judeus não comem carne de porco, né? Eles têm o casco fendido, dividido em dois, mas não é um animal ruminante. Outros exemplos, né, que foi citado no texto, né, o camelo, a lebre e o arganaz, que é um tipo de roedor. Tá? A lista também tem restrições para animais, para aves e animais marinhos. Por exemplo, só é permitido a alimentação kosher, né, que é, inclusive, como curiosidade, né, dentro de Israel hoje existe um selo kosher. Pessoas que são contratadas para ficarem dentro dos estabelecimentos de alimentação, de fabricação de alimentos, que dão o selo de autenticidade de uma alimentação kosher. Se não for kosher, você não pode comer. Mas voltando aqui aos peixes, por exemplo, peixes que têm ao mesmo tempo escamas e barbatanas. Se uma dessas características não aparece, não pode ser consumido, que é o caso do bagre, não pode ser consumido. Né? É proibido, por exemplo, o consumo de camarão. Né? Então, bocas de jeito nenhum. Né? A instrução, ela foi relembrada, então, como eu citei, né, lá na entrada do... A gente, às vezes, não para pensar, né? Coisa que a gente come de forma comum. Né? Aqui, para a gente, camarão é uma coisa simples, né? Mas é proibido. O judeu não come, até os dias de hoje, camarão. Mas essa instrução, então, ela foi relembrada no capítulo 14 de Deuteronômio, né? E aí o povo agora vai se deparar com povos que consomem esse tipo de alimentação. E eles têm que ser separados disso por causa da cerimônia, por causa do culto a Deus. Certo? A ideia aqui não é que fazem mal à saúde, porque essas pessoas consumiam. Né? A ideia aqui é cerimonial. Né? Bem, apenas como ilustração também, os romanos faziam seus sacrifícios usando porcos. Né? Nós temos registro em livros apócrifos, né, como Macabeus, de que Antíoco Epifânio, governador, um líder do exército grego, né? Depois da queda de Alexandre o Grande, o império dele se ruiu, e um deles adentrou ao templo de Jerusalém e cometeu a blasfêmia de sacrificar um porco dentro do Santo dos Santos. Né? Então, não basta ofender, você precisa, né, fazer pior, né, espizinhar. Né? Então, esse era o nível dos inimigos de Israel. Hoje, nos dias atuais, quem faz esse tipo de prática? No Vietnã, existe o sacrifício de porcos, que faz parte de um festival chamado Doan Tuong, que celebra um general que se rebelou contra o poder do rei no século XIII. Como é que é a prática? Eles matam o porco e pegam dinheiro e aspergem sangue do animal no dinheiro para que eles possam ter mais riquezas, para que eles possam ter um ano de sorte. Né? Cultura local, né? Assim como as pessoas aqui vestem roupas no ano novo, comem alimentos no ano novo que vão dar mais vida, ou vão dar mais dinheiro, prosperidade, né? Questão de crendice popular, né? Bem, a grande questão é que, por quererem obedecer com extremo zelo e com extremo atenção a essa ordem de Deus, na lei cerimonial, os judeus levaram isso a um nível muito acima do que era o pedido, né? Eles aumentaram a exigência, fazendo até que o povo não pudesse ter nenhum tipo de contato com outros povos, não pudesse sentar à mesa com gentios, por exemplo. Todos aqueles que consumiam esses animais, sejam eles por uma questão cerimonial ou não, ou até mesmo por alimentação, são tidos por impuros também. A pessoa se tornava impura e você não poderia sentar à mesa, tocar, ter relação nenhuma com nenhum tipo de gentio. Judeu e gentio estavam totalmente separados por causa dessa exigência dos líderes judeus. Né? Bem, aquilo que era uma regra de santidade ao Senhor se tornou em algo insustentável, algo que não pudesse ter mais nenhum tipo de comunhão. Tanto que o próprio Senhor Jesus foi interpelado, foi interrogado pelos fariseus e líderes, né, os escribas na época, por que os seus discípulos, por que os discípulos de Jesus não lavavam as suas mãos antes da alimentação. Então a coisa estava escalonada a algo muito maior do que apenas a questão alimentar. Por favor, eu peço que você abra em Marcos capítulo 7, eu vou exemplificar o que eu estou dizendo nesse texto.
Em Marcos capítulo 7 dá mais detalhes desse caso. Eu vou saltar alguns trechos, eu vou ler primeiro o versículo 7, que diz o seguinte: então, depois de ter sido interpelado pelos líderes judeus, Jesus fala para eles, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. Ele está falando isso aqui para os fariseus, para aqueles líderes, tá? E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardares a vossa própria tradição. Então se tornou uma tradição, algo que estava além e completamente fora do contexto cerimonial que Deus tinha instituído. Ele chama essas distorções da lei de Deus de preceitos de homens, é o que diz o texto, tradição de homens, dos homens, e a vossa própria tradição. Ou seja, não era mais pela pureza cerimonial, era pela minúcia e obediência dos 613 mandamentos do mitzvot, que foi citado pelo Juliano na pregação passada. Lembra que ele comentou de 613 mandamentos que estavam extrapolando muito mais do que era o que Deus tinha estabelecido na lei. Então, imagina você ter que, na minúcia, 613, e aí ficava aquela discussão que era menos ou mais, mas a lei alimentar tinha entrado também nessas 613. E aí ele continua no mesmo trecho aqui do capítulo 7 de Marcos. Jesus teve que explicar para os seus discípulos o que estava acontecendo. E ele fala o seguinte no versículo 17. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Ele tinha feito uma parábola para explicar o que ele estava discutindo com os fariseus. E os discípulos, como sempre, não entenderam nada. Versículo 18 diz o seguinte, então lhes disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. Notem que Jesus já vinha quebrando esse paradigma, vinha quebrando essa tradição, mostrando para ele que isso tinha tempo determinado. Assim como eu já expliquei aqui para os irmãos, que o templo também tinha também o seu fim, a sua finalidade, que foi o que Estevão expôs para os líderes judeus e por isso também foi apedrejado e morto. Ele fala no versículo 20, diz o seguinte, e dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. É uma lista não exaustiva. Existem mais pecados que procedem no nosso coração. Mas aqui é uma lista bem ilustrativa e bem forte, que Jesus foi bem enfático. O coração humano é capaz disso tudo. E vocês estão preocupados com o que entra? Pesado, Versículo 23, ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Basta muitas vezes, irmão, a gente abrir a boca para destruir alguém. Com uma piada mal colocada, com um comentário maldoso, com um desejo, às vezes, no nosso coração de que aquela pessoa que está sendo felicitada, está sendo agraciada, que ela se dê mal, a inveja, Bem, aqui a lista não é exaustiva. Nós temos imaginação e capacidade suficiente para ampliar muito mais essa lista. A intenção da lei, meus irmãos, nunca foi a saúde alimentar, sempre foi a santidade ao Senhor, para que o povo dele fosse diferente dos povos vizinhos, e que sacrificavam para ídolos falsos e consumiam depois esses alimentos. Para que Pedro pudesse, então, ser chamado a pregar o evangelho em Cesareia, nessa cidade pagã, nessa cidade de gentios, essa barreira precisava ser derrubada. E aí, na segunda vez que a voz é dita, o Senhor fala com Pedro, ele fala de uma forma muito clara e direta, ao que Deus purificou, não consideres comum. Pedro era, nós sabemos, o representante ou líder dos apóstolos, Ele foi usado pelo Senhor para, em Jerusalém, lá no capítulo 2 de Atos, ser o primeiro pregador do evangelho para aquelas pessoas que viram o Pentecostes acontecendo. Depois, junto com João, ele foi enviado até Samaria para confirmar aquilo que Filipe, o evangelista, estava pregando e também para comprovar que aos samaritanos também foi dada a salvação através de Jesus Cristo. Aquela barreira étnica entre judeus e samaritanos, que também era muito forte, foi quebrada e nós já vimos isso lá atrás. Agora está na hora de Pedro anunciar o evangelho aos gentios.
né? E ele é instruído a derrubar essa barreira que havia entre esses dois tipos de pessoas, né? Entre gentios e judeus. O mesmo Deus que legislou, que instituiu essa lei, foi o mesmo Deus que revogou a lei, que falou, olha, está revogada essa lei. A lei não precisa ser mais cumprida, né? Não tem, era temporal, ela tinha um estabelecimento temporal, ela tinha uma validade e ela foi alcançada foi terminada por causa dos efeitos que a salvação em Cristo Jesus foi alcançada, que ele conseguiu. Bem, Pedro, diz o texto, que não compreendeu o que estava acontecendo, né? A imagem veio, a ordem veio, ele respondeu à ordem e ele não estava entendendo nada do que estava acontecendo, ele ficou considerando tudo aquilo, né? Por 3 vezes. O lençol, então, desaparece da frente dele e, de uma maneira providencial, como Deus sempre faz, a gente tem visto isso aqui nas exposições do texto de Atos, né? De uma maneira providencial, ao mesmo tempo que a imagem do lençol se dissipa, acontece algo bastante interessante, né? Versículo 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão por sobrenome Pedro, né? Parece aquelas cenas de filme, né, em que as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. O lençol é levado de novo aos céus e a porta bate e Pedro vai então descobrir, né, porque ele não tinha entendido absolutamente nada, né, da visão. Por que aquilo aconteceu? Ele vai descobrir o motivo de tudo aquilo, né? Os homens perguntam ao atendente por Simão Pedro e a gente até pode imaginar, né, vendo 2 homens, 2 servos e um soldado romano, o temor que o atendente da porta possa ter tido, né? O que aconteceu? O que vai acontecer? Por que um soldado romano está aqui na porta, né? Será que vão levar Pedro embora? Será que vão capturar Pedro? Mas Pedro ainda estava no eirado e vem uma nova informação para ele. O versículo 19 diz o seguinte: enquanto Pedro meditava acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. O Senhor foi quem preparou toda essa cena, né? É uma instrução, esse primeiro texto aqui, desse início do capítulo 10, é muito mais a respeito da mudança de atitude de Pedro do que de Cornélio, né? Cornélio aqui aparece no texto, mas é Pedro que está sendo mexido pelo Senhor, né? E ele fala: ó, Pedro, tem 2 homens aí que estão te buscando. Você pode descer tranquilo, porque eu que enviei eles. É da minha parte que eles estão vindo, certo? Então, no capítulo 11, nosso capítulo seguinte, no versículo 12, usa uma palavra que Pedro deveria ir sem hesitar. Essa palavra tem um significado além de hesitar, como a tradução, tem também de sem fazer distinção. Ou seja, sem fazer uma distinção odiosa entre judeu e gentil, né? Pode ir com eles, não precisa ter nojo, não precisa ter aversão. Eles são enviados por mim. Em português, claro, seria isso, tá? Porque eu os enviei, ou seja, o próprio Senhor Jesus enviou esses homens. O Espírito Santo é Deus, né? O Espírito do Senhor Jesus enviou essa mensagem para Pedro e fala: ó, Pedro, esses homens, pode ir com eles, eu que enviei isso para ti. E agora chegou a vez de que a minha salvação chegue até os confins do mundo, né? O Senhor estava chamando então Pedro para sair da cidade de Jope, para anunciar a salvação aos gentios em obediência a ele. Bastante diferente a atitude que nós até citei na última pregação, na mesma cidade de Jope, onde o profeta Jonas foi enviado ou fugiu através desse porto, nessa cidade, para fugir da missão que ele tinha dada pelo próprio Deus. Deus enviou Jonas, falou: Jonas, você vai se levantar e vai até a cidade de Nínive, para a direita. E aí Jonas vai para a esquerda, para pegar o porto e fugir da presença de Deus, ou tentar fugir da presença de Deus, porque ele não queria a salvação dos gentios. Ainda mais sabendo, ele como profeta, que esses gentios, anos mais tarde, viriam até Israel e destruiriam toda Israel, fazendo com que aquele povo fosse misturado entre os povos e saísse também em cativeiro, né? Ou seja, Deus queria que, de maneira misericordiosa, esse povo que seria o povo destruidor de Israel fosse salvo. Jonas fugiu da presença de Deus. Agora Pedro não, você vai até Cesareia porque eu quero que você
acompanhe esses homens e fale a minha mensagem para esse povo, através, primeiro, da vida de Cornélio, para depois a sua casa e os demais territórios. São atitudes bem diferentes entre os dois. Apesar de Pedro ser relutante, ele obedeceu a ordem. Versículo 21, e aí eu já vou me encaminhando para o final, irmãos. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem me buscais? Aqui viestes. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te a sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. O final desse trecho, então, que nós estamos abordando, informa que Pedro obedeceu à instrução do Senhor e foi ao encontro dos homens que estavam à porta. Eles apresentaram, então, aquele relato do anjo que Cornélio teve e passou para eles, né? A gente leu isso nos primeiros versículos. Eles transmitem essa mensagem, são fiéis como emissários, né? Anunciando o que devia ser feito, e chamam Pedro para poder acompanhá-los a subir 50 quilômetros para cima, a chegar em Cesareia. Bem, nós temos aqui um importante relato, porque Deus podia ter usado o anjo para poder anunciar o evangelho para Cornélio, mas Deus quis que, através da pregação de homens, a sua mensagem fosse anunciada. Isso é muito importante. Isso é muito importante, a gente precisa destacar isso, né? Que a mensagem da salvação vem e é transmitida através da igreja do Senhor, através de homens, através de pessoas que são separadas pelo Senhor para poder anunciar o evangelho. É o que Paulo vai falar lá em Romanos 10, versículo 17, por favor acompanhe na tela. Diz o seguinte, Romanos 10, 17: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E também aos crentes lá em Corinto, ele fala o seguinte, 1 Coríntios 1, versículo 21, Paulo também dizendo, né? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. É pela pregação do evangelho, irmãos, que a sabedoria de Deus é anunciada. A obra de Deus é anunciada através da pregação. Não é pela sabedoria humana, né? Em reconhecimento, então, a esse imediato essa visão do lençol, a ordem dada pelo Espírito Santo para que ele recebesse aqueles homens, Pedro oferece, inclusive, até hospedagem para eles, né? Pedro aceita com que eles entrem naquela casa, então, sob o mesmo teto, possivelmente poderiam por estarem viajando pela receptividade, oferecer alimento para eles, poderem comer à mesa juntos, né? E por uma noite eles estarem juntos sob o mesmo teto, para que no dia seguinte, então, eles pudessem se dirigir a Cesareia. E aí nós vamos abordar esse trecho mais para frente. Queria trazer aqui algumas aplicações para o final dessa pregação, né? O que a gente pode extrair disso? Significa que agora a gente pode comer bacon e camarão. Não, eu estou brincando. Isso é ótimo, né? Isso é muito bom. Mas não é isso não, irmãos. Não, é muito mais do que isso, né? Isso também, mas é muito mais do que isso. A primeira aplicação que eu trouxe aos irmãos é o seguinte: mesmo um homem aceito e reconhecido pela sociedade judaica como um homem piedoso e temente a Deus, necessitava do anúncio do evangelho. Vocês já deram ouvido falar aquelas pessoas, nossa, essa pessoa tem a vida toda certinha, toda ajustada, sabe? Uma pessoa, só falta ser crente, né? Ou falta tudo, né? Não tem nada, na verdade. Ele acha que tem tudo, né? Talvez Cornélio pudesse ser alguém assim, alguém que era piedoso, era reconhecido pela sua piedade, ele praticava isso de coração sincero, né? Senão Deus não teria aceito as suas orações, é óbvio, né? Mas para que ele pudesse ser acolhido de fato, como um contado entre os seus, o Senhor precisou mandar um homem para anunciar para ele o evangelho. Não há justo, não há um sequer. Nunca é pelos nossos méritos, vou me incluir nessa frase, né? Não é pelos nossos méritos, sempre é por Jesus Cristo. Não adianta se você tem a vida toda certinha. Eu não tenho. Eu preciso do Senhor Jesus. Tenho certeza que você também não. Faça a sua avaliação pessoal. Eu posso falar por mim, né? Não é pelo nosso rendimento, não é pelo nosso scoring, né? Não é como a gente vai transmitir a nossa conta bancária de um para outro banco, né? Que eu trago o meu histórico bancário, né? Não é isso, bem longe disso, é pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando Cornélio, e a gente vai ver isso na próxima pregação, deposita a sua fé em Jesus Cristo, ele é contado como um salvo, ele é redimido.
porque ele depositou a sua confiança no Senhor. É isso que nós temos que fazer. Confie no Senhor Jesus Cristo, não nos seus méritos. Você não pode confiar nos seus méritos, porque você não será capaz de ser redimido pelo Senhor por isso. Você não é capaz. Quando você coloca a cabeça no travesseiro, você conhece a si próprio. Eu tenho certeza, porque isso acontece comigo. Eu estou me incluindo sempre, sabe? Eu sempre me incluo, porque é muito fácil eu apontar o dedo. Eu estou me incluindo, eu falo de mim primeiro. Não é pelos méritos do homem, mas pelos méritos únicos de Jesus Cristo. Segunda aplicação. Nós precisamos nos perguntar, irmãos, e também nos policiarmos, né, para que a gente não crie barreiras e barricadas em nossas vidas e corações para que possam impedir de anunciarmos o Evangelho. Isso aqui tem muito a ver com aquilo que eu falei a respeito de judeu e gentil, né? Judeu criando barreiras e separação para que não houvesse, para que houvesse dificuldade do anúncio do Evangelho. Será que eu posso estar me sentindo superior aos que estão ao meu redor, por ter sido contado entre os que pertencem ao Senhor e não tenho misericórdia pelos perdidos e que ainda não conhecem o Senhor? Essa é uma pergunta que fica. Será que ao invés de eu me achar superior em minha vida moral e as minhas atitudes, eu não deveria avaliar essas atitudes e pedir pelo Senhor misericórdia e bondade, e que Ele me ajude a aceitar as pessoas que são diferentes de mim? Nós somos diferentes entre nós, temos estilos de vida diferentes, situações de vida diferentes. E muitas vezes isso são barreiras para a falta de contato, para eu me afastar das pessoas, porque não faz parte do meu grupo. Está errado isso. As barreiras foram quebradas e nós precisamos lutar contra elas, passar sobre elas, ou derrubá-las, melhor ainda, né? Para que eu possa anunciar o Evangelho a pessoas diferentes de mim. E por último, para que pudéssemos ser recebidos por Deus, um sacrifício único e definitivo precisou ser feito. Jesus Cristo se ofereceu no lugar de pecadores que precisavam pagar por suas próprias dívidas e faltas e que usavam animais para substituí-las. A oferta feita em sacrifício, usando animais, é para que no lugar daquela pessoa pecadora, o animal morresse. Mas isso tudo era temporal, eram símbolos. Esses sacrifícios que foram instituídos por Deus são símbolos, são sombra, não tem mais validade, porque o sacrifício único e definitivo foi feito. De uma vez por todas. O sangue de animais não pode cobrir pecados,